Uma mulher ambiciosa entra em uma mansão decidida a conquistar tudo, inclusive o coração do herdeiro. O que parecia um reencontro familiar logo se torna um jogo psicológico cruel contra a mãe idosa. Mas uma funcionária leal testemunha cada manipulação e decide agir antes que seja tarde demais. O sol de outono desenhava sombras douradas nos jardins da mansão Oliveira, um casarão imponente no coração dos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Dona Teresa, uma senhora de 68 anos com cabelos grisalhos, sempre elegantemente arrumados, ajeitava os arranjos de flores na mesa de centro, enquanto Conceição, sua fiel governanta, há mais de 15 anos, terminava de organizar a sala para a chegada de Eduardo, o único filho de Teresa. "A senhora acha que vai gostar dela?" perguntou Conceição, enquanto polia os talheres de prata que pertenciam à família há gerações. Teresa sorriu, seus olhos castanhos revelando uma mistura de expectativa e apreensão. "Se ela faz meu filho feliz, eu também serei feliz, Conceição." O som de pneus no cascalho do jardim anunciou a chegada do esperado casal. Eduardo Oliveira, 45 anos, herdeiro e atual presidente do Grupo Oliveira, um dos maiores conglomerados de construção civil do Brasil, estacionou seu Range Rover na entrada principal. Ao seu lado, uma mulher de beleza estonteante observava a mansão com olhos calculistas que disfarçavam-se em falso deslumbramento. "É aqui que você cresceu?" perguntou Vanessa Mendes, 35 anos, alisando o vestido de grife que escolhera especialmente para aquela ocasião. "Sim, cada canto desta casa guarda uma lembrança." Eduardo sorriu, orgulhoso. "Minha mãe manteve tudo exatamente como era quando meu pai estava vivo." Vanessa forçou um sorriso enquanto analisava a propriedade. Seus olhos não refletiam admiração, mas cálculo. Uma mansão de quase 1.000 metros quadrados em um dos metros quadrados mais caros de São Paulo valia cada segundo do teatro que estava prestes a encenar. "Estou ansiosa para conhecer Dona Teresa", disse com uma doçura ensaiada. Ao entrarem, Teresa veio ao encontro do filho, abraçando-o com o carinho maternal que sempre demonstrava. Eduardo era seu mundo desde que ficara viúva há 12 anos. Quando se virou para Vanessa, tentou ver nela o que havia encantado tanto seu filho em apenas 6 meses de relacionamento. "Então você é a Vanessa. Eduardo fala tanto de você. Seja bem-vinda à nossa casa", disse Teresa estendendo as mãos. Vanessa as segurou com uma delicadeza calculada, beijando o rosto da senhora com um sorriso que não alcançava seus olhos. "O prazer é todo meu, Dona Teresa. Eduardo me contou tantas histórias maravilhosas sobre a senhora." Conceição observava a cena da porta da cozinha, seus olhos experientes captando algo que não conseguia definir. Havia algo na maneira como Vanessa olhava para a casa, para os objetos de valor, algo quase predatório. Durante o almoço preparado cuidadosamente por Conceição, Vanessa não poupou elogios à comida, à decoração, às histórias que Eduardo contava sobre sua infância. Mas quando o empresário saiu para atender uma ligação urgente, o semblante de Vanessa mudou sutilmente. "A senhora não se sente solitária nesta casa tão grande?" perguntou com falsa preocupação, observando Teresa colocar açúcar em seu café. "Oh, não. Tenho Conceição comigo, e Eduardo vem me visitar sempre que pode. 2 colheres de açúcar no café não faz mal para sua idade?" continuou Vanessa com um tom aparentemente inocente. Teresa piscou confusa. "Sempre tomei café assim. Claro, desculpe. É que minha avó também adorava doces. Até que o médico proibiu completamente por causa da demência que começou a desenvolver. Açúcar é terrível para o cérebro, sabia? Especialmente na 3ª idade." O comentário, lançado como quem não quer nada, plantou a primeira semente de dúvida no coração de Teresa. Vanessa sorriu internamente, ao ver a senhora afastar discretamente a xícara. Quando Eduardo retornou, Vanessa estava mostrando fotos de seu suposto trabalho como consultora de marketing digital. Uma mentira cuidadosamente construída para impressionar o empresário. Na verdade, sua especialidade era outra: identificar homens ricos com mães idosas e infiltrar-se em suas vidas até conseguir isolar completamente a matriarca. "O trabalho da Vanessa é incrível, mãe. Ela está inclusive me ajudando com o reposicionamento da empresa no mercado", comentou Eduardo.
olhando com admiração para a mulher que acreditava amar. Naquela noite, quando o casal se retirou para o antigo quarto de Eduardo, agora transformado em uma suíte para hóspedes, Conceição encontrou Teresa na biblioteca, olhando para o nada. "Algum problema, dona Teresa?" perguntou a governanta. "Não sei, Conceição. Acho que estou ficando velha mesmo." Teresa suspirou. "Vanessa me fez perceber que talvez eu esteja sendo um fardo para Eduardo." Conceição franziu o senho. "Um fardo? A senhora nunca poderia ser um fardo para seu filho." "Mas ela tem razão. Ele poderia morar aqui com ela, começar uma família, e eu estou ocupando espaço. Essa menina está aqui há menos de um dia e já está colocando ideias na sua cabeça?" Conceição se sentou ao lado de Teresa. "O Eduardo ama a senhora. Esta casa é tanto sua quanto dele." Teresa sorriu fracamente. "Você tem razão. Estou sendo boba." Mas o veneno já começava a se espalhar, exatamente como Vanessa planejara. Na manhã seguinte, durante o café, Vanessa acidentalmente deixou cair um catálogo de luxuosas residências para idosos perto de Teresa. "Oh, desculpe", disse, recolhendo o material. "Estou apenas pesquisando para uma tia que está precisando de cuidados especiais." Eduardo, concentrado em seu celular, não percebeu o olhar demorado que Vanessa lançou para sua mãe, um olhar que dizia claramente: "Em breve, seu lugar será lá, não aqui." Teresa sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas sorriu educadamente. Naquele momento, Conceição entrou com uma bandeja de frutas frescas e captou o final daquela interação. Algo em seu coração de mulher experiente acendeu um alerta. Havia algo de muito errado com Vanessa Mendes, e Conceição estava decidida a descobrir o que era. "Vou ficar aqui mais alguns dias, mãe. Quero que você e Vanessa se conheçam melhor", anunciou Eduardo. O que deveria ser uma notícia feliz soou como uma sentença para Teresa, que agora se perguntava se conseguiria suportar a presença daquela mulher por mais tempo, sem que sua intuição gritasse ainda mais alto. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. 3 dias se passaram desde a chegada de Vanessa à mansão Oliveira. A cada momento em que Eduardo se ausentava para resolver questões de trabalho, a verdadeira face de Vanessa se revelava um pouco mais para Teresa. Eram comentários sutis, perguntas aparentemente inocentes, mas carregadas de insinuações cruéis. Naquela tarde de quarta-feira, enquanto Eduardo participava de uma videoconferência em seu escritório no andar superior, Vanessa encontrou Teresa no jardim de inverno, cuidando de suas orquídeas, uma paixão que cultivava há décadas. "São lindas", comentou Vanessa, aproximando-se silenciosamente por trás da senhora. "Pena que dão tanto trabalho. Não seria mais fácil contratar um jardineiro? Ou melhor, vender tudo isso? Na sua idade deveria estar descansando, não se preocupando com plantas." Teresa sentiu o peso daquelas palavras como pequenas agulhadas. "Cuidar das minhas orquídeas não é trabalho, é prazer", respondeu, tentando manter a compostura. Vanessa pegou um vaso contendo uma delicada Phalaenopsis branca, a favorita de Teresa. "Esta parece um pouco murcha. Esqueceu de regar? Ou talvez tenha regado demais." Seu tom era de falsa preocupação. "Esses pequenos esquecimentos acontecem com a idade, não é?" "Eu nunca esqueço de cuidar das minhas orquídeas", Teresa respondeu, mais firmemente desta vez, estendendo as mãos para recuperar o vaso. "Claro, claro." Vanessa devolveu a planta, não sem antes lançar um olhar de dúvida. "Sabe, minha avó também dizia isso, até o dia em que esqueceu o fogão ligado e quase incendiou a casa. Foi quando percebemos que ela precisava de supervisão constante." Teresa congelou, o vaso tremendo levemente em suas mãos. "Eu nunca faria algo assim." "Todos dizem isso até acontecer." Vanessa deu de ombros, sorrindo. "Por isso, aqueles residenciais que mencionei são tão importantes. Profissionais treinados. Atendimento médico 24 horas. Eduardo e eu poderíamos visitá-la sempre." Do outro lado do jardim de inverno, Conceição observava a cena, pretendendo perguntar se as senhoras desejariam um chá. Ao ouvir a conversa, permaneceu imóvel, escondida atrás de uma estante de plantas. Seu coração batia forte com indignação. A manipulação era tão clara para ela quanto água cristalina.
Mais tarde, na cozinha, Conceição preparava o jantar quando Teresa entrou, visivelmente abatida. Dona Teresa, a senhora está bem? Perguntou a governanta, largando a faca com que cortava legumes. Ah, Conceição. Teresa sentou-se em um dos bancos altos da ilha da cozinha. Você acha que estou perdendo a memória? A senhora? De jeito nenhum. Por que pergunta isso? Vanessa comentou que notou alguns esquecimentos meus. Coisas pequenas, mas que podem indicar um problema maior. Que esquecimentos? Conceição cruzou os braços, desconfiada. Segundo ela, ontem eu repeti a mesma história 2 vezes durante o jantar. E hoje de manhã ela disse que me viu procurando meus óculos quando eles estavam na minha cabeça. Conceição franziu o senho. Dona Teresa, eu estava presente em todo o jantar de ontem e posso garantir que a senhora não repetiu história alguma. E quanto aos óculos, ela apontou para o rosto de Teresa. A senhora nunca usa óculos na cabeça. Sempre os guarda no estojo quando não está lendo. Teresa piscou, confusa. Mas ela parecia tão certa. Essa moça está colocando ideias na sua cabeça, afirmou Conceição, segurando as mãos da patroa. Por quê? Não sei ainda, mas vou descobrir. Naquela noite, durante o jantar, Vanessa executou mais um ato de sua peça. Quando Teresa mencionou uma viagem que fizera com Eduardo a Porto de Galinhas anos atrás, Vanessa interrompeu suavemente. Querida, você já nos contou essa história ontem à noite, lembra? Ela olhou para Eduardo com preocupação teatral. É a 3ª vez esta semana. Eduardo olhou para a mãe com um início de preocupação. É mesmo, mãe? Teresa hesitou. A confiança em sua própria memória subitamente abalada. Pensei que fosse uma história diferente. Não se preocupe, isso acontece. Vanessa estendeu a mão, cobrindo a de Teresa com falsa compaixão. Minha avó começou assim também. Depois do jantar, Eduardo recebeu uma ligação urgente e precisou se retirar para o escritório. Vanessa aproveitou a oportunidade para intensificar seu jogo psicológico. Teresa, disse ela, abandonando o respeitoso dona, que usava na presença de Eduardo, precisamos conversar sobre seu filho. Teresa sentiu um frio na espinha. O que tem, Eduardo? Ele está preocupado com você, mas tem medo de admitir. Ontem à noite, depois que você se recolheu, ele me contou que tem notado mudanças no seu comportamento. Esquecimentos, confusões. Eduardo disse isso. O coração de Teresa apertou. Ele está pensando no seu bem-estar. Acha que talvez você precise de cuidados mais especializados. Vanessa retirou da bolsa alguns folhetos de luxuosos residenciais para idosos. Ele me pediu para mostrar estas opções para você, mas tinha receio de como reagiria. As mãos de Teresa tremiam ao pegar os folhetos. Meu filho quer me internar? Internar é uma palavra tão feia. Vanessa sorriu com falsa doçura. Pense nisso como um resort exclusivo, com pessoas da sua idade e médicos à disposição. Seria um alívio para Eduardo, que poderia finalmente viver sem se preocupar o tempo todo. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado de Teresa. Vanessa observou com satisfação perversa como seu plano avançava perfeitamente. A idosa já duvidava de si mesma, e logo começaria a duvidar do amor do próprio filho. Quando estivesse completamente vulnerável, convencer Eduardo a transferir sua mãe para um residencial seria apenas uma questão de tempo. O que Vanessa não sabia era que Conceição estava no corredor, ouvindo cada palavra daquela conversa cruel. A governanta apertava um pano de prato entre os dedos, contendo a raiva que sentia. Havia servido a família Oliveira por 15 anos. Vira Eduardo crescer, estivera ao lado de Teresa quando seu marido partiu. Aquela casa era também seu lar, e ninguém, especialmente uma golpista como Vanessa, iria destruir a família que amava. Na manhã seguinte, Conceição encontrou Teresa sentada na varanda, olhando para o jardim com olhos vazios. Traga o seu café, dona Teresa, disse gentilmente, colocando a bandeja na mesa. Obrigada, Conceição, mas não tenho fome. A voz de Teresa soava derrotada. Preciso lhe dizer algo importante. Conceição sentou-se ao lado da patroa, algo que raramente fazia. Ouvi a conversa entre a senhora e Vanessa ontem à noite. Teresa olhou para a governanta surpresa. Tudo que ela disse é mentira, continuou Conceição. O Eduardo nunca falaria sobre internar a senhora em lugar nenhum. Ele adora o chão que a senhora pisa. Como pode ter certeza, Conceição?
Porque conheço seu filho há 15 anos. E porque... Conceição hesitou, então decidiu ser completamente sincera. Porque essa Vanessa não é quem diz ser. Tem algo errado com ela, sinto isso no meu coração. Teresa suspirou confusa e angustiada. Não sei mais o que pensar. E se eu estiver mesmo perdendo a memória? E se for um fardo para Eduardo? A senhora nunca seria um fardo para ele. E quanto à sua memória? Conceição sorriu confiante. Vamos fazer um teste. Me diga exatamente o que havia no jantar 3 noites atrás. Teresa pensou por um momento. Risoto de camarão com aspargos, salada de folhas com nozes e aquela sobremesa de chocolate amargo que o Eduardo adora. Exatamente, exclamou Conceição. Sua memória está perfeita. Essa mulher que está plantando dúvidas na sua cabeça. Um brilho de esperança surgiu nos olhos de Teresa, mas logo se apagou quando ouviram passos. Vanessa aproximava-se com um sorriso radiante, segurando mais catálogos de residenciais. A manipulação de Vanessa intensificou-se nas semanas seguintes. Eduardo, cada vez mais envolvido em uma crise na empresa, dividia-se entre longas reuniões no escritório e chamadas de vídeo no home office da mansão. Seu tempo com a mãe reduzia-se a rápidos cafés da manhã e jantares interrompidos por ligações urgentes. Nesse vácuo, Vanessa prosperava. Com habilidade quase cirúrgica, ela continuava plantando pequenas dúvidas na mente de Teresa e, simultaneamente, sussurrando preocupações no ouvido de Eduardo sobre a saúde mental de sua mãe. Amor, notei que sua mãe guardou o controle remoto na geladeira hoje, comentou casualmente uma noite, enquanto Eduardo revisava alguns contratos. Acho que deveríamos marcar uma consulta com um neurologista, só para garantir que está tudo bem. Eduardo ergueu os olhos preocupado. Tem certeza? Nunca notei nada assim antes. É que você está tão ocupado? Vanessa acariciou seu rosto com falsa ternura. Eu tenho observado pequenos sinais há semanas, mas não queria preocupá-lo. O que Eduardo não sabia era que Vanessa havia colocado o controle na geladeira ela mesma, enquanto Teresa estava no banho. Uma entre dezenas de pequenas armadilhas que preparava diariamente para fazer Teresa parecer confusa ou esquecida. Conceição, no entanto, começava a montar o quebra-cabeça. Após flagrar Vanessa, escondendo os óculos de leitura de Teresa em lugares improváveis, a governanta decidiu que era hora de agir de forma mais direta. Numa tarde em que Eduardo havia saído para resolver problemas na empresa e Vanessa fora ao shopping, supostamente para comprar um presente para Teresa, mas na verdade para encontrar-se com um cúmplice, Conceição bateu suavemente na porta do quarto da patroa. Dona Teresa, posso entrar? Teresa estava sentada em uma poltrona junto à janela, olhando melancolicamente para o jardim. Nas últimas semanas, tinha envelhecido visivelmente. Sua postura, antes ereta e confiante, agora parecia curvada sob o peso das dúvidas sobre sua própria sanidade. Claro, Conceição. Sua voz era apenas um murmúrio. Conceição sentou-se na beirada da cama, de frente para Teresa. Preciso lhe mostrar algo importante. Ela tirou do bolso do avental um pequeno gravador. Ontem à noite, depois que a senhora se recolheu, deixei isso escondido na sala. Teresa olhou com curiosidade para o aparelho. Conceição apertou o botão de reprodução e a voz de Vanessa encheu o quarto. Sim, tudo está indo conforme o planejado, dizia ela, provavelmente falando ao telefone. A velha está quase convencida de que está perdendo a cabeça. Mais algumas semanas e ela mesma vai pedir para ser internada. Aí o caminho estará livre para nós. Eduardo é ainda mais rico do que imaginávamos e completamente manipulável. Quando a mãe estiver fora do caminho, terei acesso a tudo. Teresa empalideceu. Meu Deus, como pude ser tão cega? Tem mais, disse Conceição, aumentando o volume. Depois que casarmos, continuava a voz de Vanessa no gravador, a parte difícil será convencê-lo a vender esta mansão. Ele tem um apego ridículo a este lugar, por causa das memórias da mãe. Mas trabalharei nisso também. Em 1 ano no máximo, teremos liquidado todos os ativos e então... Bem, você sabe o resto do plano. Conceição parou a gravação. Essa mulher é perigosa, Dona Teresa. Que ela está tentando destruir sua família, para se apossar de tudo que o seu marido e a senhora construíram. Teresa cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo entre seus dedos.
Como vamos contar isso para Eduardo? Ele está tão apaixonado. Vai achar que estamos inventando tudo isso por ciúme. Por isso precisamos de mais provas, afirmou Conceição determinada. Vamos continuar gravando as conversas dela. E mais importante, a senhora precisa recuperar sua confiança. Lembre-se de quem é. Teresa Oliveira, a mulher que ajudou a construir um império ao lado de seu marido, que criou um filho maravilhoso, que administrou esta casa com mão de ferro e coração generoso por décadas. Um brilho de determinação acendeu-se nos olhos de Teresa. Você está certa, Conceição. Já permiti que aquela víbora me fizesse duvidar de mim mesma por tempo demais. Nas semanas seguintes, Teresa e Conceição formaram uma aliança silenciosa contra as manipulações de Vanessa. Quando a golpista escondeu objetos para depois encontrá-los em lugares improváveis, Teresa já sabia o que estava acontecendo. Quando Vanessa tentava confundi-la sobre datas ou eventos, Teresa mantinha-se firme em suas lembranças. Simultaneamente, Conceição continuava coletando evidências. Com um antigo celular que ganhara de Eduardo, ela gravava secretamente conversas comprometedoras de Vanessa, fotografava documentos suspeitos que encontrava em sua bolsa e anotava meticulosamente cada comportamento estranho. No entanto, Vanessa era esperta demais para ser facilmente desmascarada. Percebendo que Teresa começava a resistir às suas manipulações, decidiu intensificar sua estratégia, agora visando diretamente Eduardo. Eduardo, estou realmente preocupada com sua mãe, disse uma noite enquanto estavam sozinhos no escritório. Hoje a encontrei no jardim falando sozinha, como se conversasse com seu pai. Eduardo franziu o senho. Meu pai? Sim, ela parecia realmente acreditar que ele estava lá. Vanessa mordeu o lábio, fingindo preocupação. E quando tentei trazê-la gentilmente à realidade, ela ficou muito agitada, dizendo que eu queria roubar as joias dela. Minha mãe nunca agiria assim, respondeu Eduardo, embora uma semente de dúvida começasse a crescer em sua mente. Amor, é difícil aceitar, eu sei. Vanessa acariciou seu rosto. Mas demência não é algo que aconteça da noite para o dia. São pequenos sinais que vão se acumulando. E quanto mais cedo intervirmos, melhor será para ela. Eduardo passou a mão pelos cabelos, preocupado. Talvez devêssemos mesmo consultar um especialista. Exatamente o que Vanessa queria ouvir. Tenho o contato de um neurologista excelente. Posso marcar uma avaliação para a semana que vem. Ela hesitou dramaticamente. Só acho que... Bem, talvez seja melhor não mencionarmos a consulta para ela antes da hora. Você sabe como pessoas com declínio cognitivo podem ficar paranoicas sobre médicos. Não contar para minha mãe? Parece errado. É pelo bem dela, amor. Se ela souber, vai ficar ansiosa durante dias, o que pode afetar os resultados dos testes. Além disso, ela tem andado tão desconfiada ultimamente. Ontem mesmo a ouvi dizendo para Conceição que tem alguém mexendo nas coisas dela. Eduardo suspirou, o peso das preocupações com a empresa somando-se agora à angústia sobre sua mãe. Você está mesmo preocupada com ela, não está? Vanessa abraçou-o, escondendo um sorriso de triunfo em seu ombro. Claro que estou. Teresa será minha família também. Quero apenas o melhor para ela. O plano de Vanessa avançava perfeitamente. A consulta com o neurologista, um charlatão que ela conhecia de golpes anteriores, estava marcada. Depois disso, seria apenas uma questão de tempo até Teresa ser declarada incapaz de tomar decisões sobre sua própria vida. Com Eduardo completamente manipulado, Vanessa teria o caminho livre para assumir o controle de tudo. O que ela não contava era com a determinação de Conceição. A governanta, percebendo que precisava agir rapidamente, decidiu confrontar diretamente Eduardo. Na manhã seguinte, enquanto ele tomava café antes de sair para o escritório, Conceição aproximou-se. Sr. Eduardo, preciso falar com o senhor, em particular. Eduardo olhou para o relógio impaciente. Conceição, estou realmente atrasado para uma reunião. É sobre sua mãe. E sobre Vanessa. A seriedade no tom de Conceição o fez parar. Por favor, senhor. 5 minutos. Eduardo indicou uma cadeira. O que foi? Conceição respirou fundo. Sua mãe não está perdendo a memória, nem ficando confusa, nem tendo alucinações. Vanessa está manipulando vocês dois. O quê? Que absurdo é esse? Sei que parece loucura, mas tenho provas. Conceição tirou o celular do bolso.
Ouça isso. Antes que pudesse mostrar as gravações, porém, Vanessa entrou na cozinha. Bom dia. Sobre o que estão conversando tão seriamente? Seu tom era leve, mas seus olhos fixaram-se com fúria em Conceição. Nada importante, respondeu Conceição rapidamente, guardando o celular. Há apenas alguns detalhes sobre o jantar de hoje. Eduardo olhou desconfiado para a governanta, mas o toque insistente de seu celular o distraiu. Preciso atender, é o diretor financeiro. Conversamos depois, Conceição. Quando Eduardo saiu, Vanessa aproximou-se lentamente de Conceição, seu rosto transformando-se em uma máscara de ódio. O que você pensa que está fazendo, sua intrometida? Conceição manteve-se firme diante do olhar ameaçador de Vanessa. Estou protegendo minha família, respondeu simplesmente. Família? Vanessa riu com desdém. Você é apenas uma empregada. Descartável, como qualquer outro eletrodoméstico desta casa. Estou com Dona Teresa há 15 anos. Vi o Sr. Eduardo crescer. Segurei a mão dela quando o Sr. Antônio nos deixou. Isso é família. Conceição cruzou os braços. E você não vai destruí-la. Os olhos de Vanessa se estreitaram perigosamente. Está me ameaçando? Você não faz ideia de com quem está lidando. Sei exatamente com quem estou lidando. Uma golpista. E tenho provas. Vanessa deu um passo à frente intimidadora. Se você ousar mostrar qualquer coisa para o Eduardo, garanto que será a última coisa que fará nesta casa. Tenho ele na palma da minha mão. Quem você acha que ele vai acreditar? Na namorada que ama ou na empregada ressentida? Ele conhece meu caráter. Conheço pessoas como você, continuou Vanessa, veneno em cada palavra. Deve ter inveja de mim. Talvez até tenha alimentado fantasias com seu patrãozinho durante todos esses anos. Conceição enrubesceu de indignação. Sua mente doentia só consegue enxergar interesses escusos nos outros, porque é assim que você funciona. Vanessa sorriu, cruel. Escute bem. Vou ser a próxima senhora desta casa. Teresa logo estará em um residencial de luxo, babando enquanto assiste televisão o dia inteiro. E você? Será demitida no momento em que eu colocar uma aliança no dedo. Veremos, respondeu Conceição, mantendo a compostura apesar da raiva que sentia. Ainda não acabou. Para você já acabou. Vanessa virou-se para sair, mas parou na porta. A propósito, já comecei a sugerir para Eduardo que você está incentivando os delírios da mãe dele. Sugeri que talvez precisemos de uma governanta mais jovem, que não fique alimentando conversas confusas de uma idosa senil. Quando Vanessa saiu, Conceição sentiu o peso daquela ameaça. Precisava agir rápido. Mais do que nunca, estava determinada a proteger Teresa e desmascarar aquela víbora antes que fosse tarde demais. Naquela mesma tarde, enquanto Teresa descansava em seu quarto, Conceição recebeu uma visita inesperada. Júlia Campos, uma antiga colega que trabalhava como governanta em outra mansão no mesmo bairro, apareceu na porta dos fundos com uma expressão grave. Conceição, precisamos conversar, disse após ser convidada a entrar na cozinha. É sobre a namorada do seu patrão. Vanessa? O que tem ela? Júlia olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Ela não se chama Vanessa. O nome dela é Vera Matos, e ela fez a mesma coisa na casa onde minha prima trabalha há 2 anos. Conceição sentou-se, atordoada. Como assim? Mesma história. Mulher jovem, bonita, seduz um empresário rico com mãe idosa. Começa a manipular todo mundo. Faz a senhora parecer confusa. Tenta convencer o filho a interná-la. O que aconteceu lá? Júlia baixou os olhos. A senhora acabou mesmo sendo internada. Ficou tão deprimida que parou de comer. Não resistiu. O filho vendeu a mansão 3 meses depois e se casou com Vanessa ou Vera, ou seja lá qual for o nome verdadeiro dela. 1 mês depois do casamento, ele sofreu um acidente misterioso em casa. Caiu da escada. Está em coma até hoje. Conceição cobriu a boca com as mãos. Meu Deus! Ela sumiu com o dinheiro e desapareceu. Minha prima só a reconheceu agora, porque viu uma foto dela com seu patrão numa revista de sociedade. Precisamos alertá-lo antes que seja tarde. Conceição assentiu, determinada. Já tenho algumas provas. Gravações onde ela revela seus planos. Mas Eduardo está tão cego de paixão que tenho medo que não acredite. Precisamos de algo mais concreto, disse Júlia. Algo que ele não possa ignorar.
Duas mulheres passaram a hora seguinte elaborando um plano. Júlia prometeu conseguir fotos e documentos do caso anterior, enquanto Conceição se comprometeu a continuar coletando evidências da manipulação atual. Na manhã seguinte, durante o café, Vanessa executou seu golpe mais ousado até então. Enquanto Eduardo consultava seu tablet, ela comentou casualmente: "Amor, esqueci de contar. Ontem sua mãe teve outro episódio." Eduardo ergueu os olhos preocupado. "Que episódio?" "Ela entrou no nosso quarto procurando por seu pai. Quando expliquei gentilmente que ele não estava aqui, ela ficou agressiva, dizendo que eu estava escondendo algo." Teresa, que acabava de entrar na sala, parou abruptamente. "Isso é mentira. Eu não fiz nada disso." Vanessa fingiu-se surpresa e lançou um olhar significativo para Eduardo, como se dissesse: "Viu só?" "Teresa, querida, não se preocupe. Todos entendemos que você não controla esses momentos." "Que momentos? Você está inventando tudo isso." Teresa tremia de indignação. Eduardo levantou-se, claramente desconfortável. "Mãe, por favor, vamos manter a calma." "Eduardo, essa mulher está mentindo." Teresa apontou para Vanessa. "Ela vem fazendo isso há semanas. Esconde minhas coisas, inventa histórias, tenta me fazer parecer confusa." "Teresa." Vanessa assumiu um tom condescendente. "Veja como você está agitada. Por que eu faria algo assim?" Eduardo colocou as mãos nos ombros da mãe. "Mamãe, acho que você deveria descansar um pouco. Não me trate como uma criança." Teresa afastou-se magoada. "Pergunte a Conceição. Ela sabe de tudo." Nesse momento, Conceição entrou na sala atraída pelo tom alterado das vozes. Ela avaliou rapidamente a situação e soube que era hora de intervir. "Senhor Eduardo, sua mãe está dizendo a verdade." Vanessa levantou-se, irritada. "Conceição, não se meta nisso. É um assunto de família. E é exatamente por isso que estou me metendo." Conceição caminhou até seu bolso e retirou o celular. "Acho que o senhor precisa ouvir isto." Antes que Vanessa pudesse intervir, Conceição apertou o play. A voz de Vanessa preencheu a sala. A velha está quase convencida de que está perdendo a cabeça. "Mais algumas semanas e ela mesma vai pedir para ser internada. Aí o caminho estará livre para nós." Eduardo empalideceu. Vanessa tentou agarrar o telefone, mas ele a deteve com um gesto firme. "O que é isso, Vanessa?" A mulher rapidamente compôs uma expressão de indignação. "Uma montagem. Eles estão tentando nos separar." "Eduardo, você não vê? Sua mãe sempre me odiou. E agora cooptou a governanta para ajudá-la a me difamar." "Continue a gravação, Conceição", pediu Teresa, com uma firmeza que não demonstrava há semanas. Conceição obedeceu. A voz de Vanessa continuou. "Depois que casarmos, a parte difícil será convencê-lo a vender esta mansão. Ele tem um apego ridículo a este lugar por causa das memórias da mãe. Mas trabalharei nisso. Também. Em 1 ano, no máximo, teremos liquidado todos os ativos e então... Bem, você sabe o resto do plano." O rosto de Eduardo transmutou-se de choque para raiva. "Quem estava do outro lado dessa ligação, Vanessa?" "Eduardo, isso é absurdo. Claramente manipularam minha voz." Vanessa tentava desesperadamente recuperar o controle da situação. "Você vai acreditar numa gravação duvidosa em vez de confiar em mim? Na mulher que ama você?" "Não é apenas a gravação", interveio Conceição. "Temos mais provas. Seu nome não é Vanessa Mendes, é Vera Matos, e você já fez isso antes." Vanessa recuou, sua máscara de inocência começando a rachar. "Júlia Campos, governanta da mansão dos Mendonça, reconheceu você", continuou Conceição. "Você fez exatamente a mesma coisa com a senhora Luciana Mendonça. Depois que ela foi internada e partiu, você se casou com o filho dela. 1 mês depois, ele sofreu um acidente misterioso. Está em coma até hoje, enquanto você desapareceu com a fortuna da família." Eduardo olhava para Vanessa como se a visse pela primeira vez. "É verdade isso?" "Claro que não." Vanessa tentou segurar a mão dele, mas Eduardo se afastou. "Estão inventando tudo isso. Provavelmente essa Júlia está apaixonada por você. Planejaram isso juntos." "Júlia é casada há 20 anos, observou Conceição secamente. "Eduardo?" Teresa aproximou-se do filho. "Esta mulher tem tentado me fazer parecer louca para se livrar de mim. Ela quer nossa fortuna, nossa casa, tudo que seu pai e eu construímos."
E pelo que Conceição descobriu, ela não hesitaria em machucar você também depois de conseguir o que quer. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. O homem que havia construído um império e liderava centenas de funcionários agora parecia perdido, como uma criança que descobre que o mundo não é o que parecia ser. Suas mãos, normalmente firmes ao assinar contratos milionários, tremiam levemente enquanto processava tudo o que acabara de ouvir. A sala da mansão Oliveira, normalmente um refúgio de elegância e tranquilidade, estava carregada de tensão. A luz dourada do final da tarde entrava pelas janelas francesas, criando uma iluminação quase teatral para o drama que se desenrolava. Vanessa, ou seja lá qual for seu nome, disse finalmente. Sua voz baixa contrastando com a tempestade emocional em seus olhos. Quero que saia da minha casa. Agora. Vanessa percebeu que sua fachada desmoronava rapidamente. Em segundos, sua expressão transformou-se da falsa inocência para uma frieza calculista que Eduardo nunca havia visto antes. Era como se uma máscara tivesse sido arrancada, revelando algo sombrio e irreconhecível por trás. Você vai se arrepender disso, disse ela, apontando para Teresa. Ela é mesmo um fardo. Vai sugá-lo até o fim, e quando perceber, terá desperdiçado sua vida cuidando de uma velha inútil. As palavras pairaram no ar como estilhaços de vidro. Teresa recuou como se tivesse levado um tapa físico, mas manteve-se ereta, os olhos fixos em Vanessa com uma mistura de horror e pena. Chega! O grito de Eduardo ecoou pela sala, fazendo o cristal dos lustres tremer levemente. Nunca, em todos os seus anos naquela casa, Conceição o vira perder o controle daquela forma. Nem mais uma palavra contra minha mãe. Saia daqui antes que eu chame a polícia. Vanessa recompôs-se rapidamente, ajeitando a postura como uma cobra que se prepara para dar o bote. Alisou o vestido de grife e jogou os cabelos para trás com um movimento estudado. Isso não acabou, Eduardo. Você ainda vai me procurar, implorando por perdão quando perceber o erro que cometeu. Um sorriso frio cruzou seus lábios. E quanto a você, Dona Teresa? Aproveite sua vitória temporária. Pessoas como você sempre acabam sozinhas, abandonadas em algum asilo, quando se tornam um peso grande demais. Ela lançou um olhar de puro ódio para Teresa e Conceição antes de subir para recolher suas coisas. O salto alto de seus sapores caros ressoava nos degraus da escada como marteladas de raiva. Eduardo chamou imediatamente o chefe de segurança da mansão, que ficava em um pequeno alojamento nos fundos da propriedade. Augusto Silva, um homem de meia idade com a discrição e a lealdade que seu cargo exigia, apareceu em minutos. Augusto, quero que acompanhe a senhora Vanessa até que ela saia da propriedade, instruiu Eduardo, seu tom deixando claro a seriedade da situação. Que ela não está mais autorizada a entrar aqui, sob nenhuma circunstância. Augusto assentiu, compreendendo imediatamente a gravidade da situação pelo semblante do patrão. Pode deixar, senhor. Cuidarei pessoalmente disso. Os minutos que se seguiram pareceram eternos. Teresa sentou-se no sofá, as mãos trêmulas repousando sobre o colo. Conceição permaneceu ao seu lado. Uma presença silenciosa, mas reconfortante. Eduardo caminhava de um lado para outro, como um animal enjaulado, ocasionalmente passando a mão pelos cabelos, em um gesto de frustração. Quando Vanessa desceu com suas malas, escoltada por Augusto, o ar pareceu congelar. Ela passou por Eduardo sem dizer uma palavra, mas o olhar que lançou para Teresa era puro veneno, uma promessa silenciosa de que aquele não era o fim. Sua postura, no entanto, traía uma fúria contida, visível na tensão dos ombros e no maxilar cerrado. Os nós dos dedos estavam brancos de tanta força com que segurava a alça da bolsa de grife. Após a porta se fechar, um pesado silêncio caiu sobre a sala, como se ninguém ousasse respirar, temendo que qualquer movimento pudesse fazer o mundo desabar novamente. Os ponteiros do relógio antigo na parede pareciam mover-se em câmera lenta, marcando os segundos daquele momento suspenso entre o pesadelo e o alívio. Mãe, Eduardo começou, mas sua voz falhou. De repente, parecia ter envelhecido 10 anos. As linhas ao redor de seus olhos,
que antes conferiam charme ao seu rosto, agora eram sulcos de preocupação. Me perdoe, eu deveria ter percebido, deveria ter protegido a senhora. Teresa aproximou-se do filho e segurou suas mãos, notando como estavam frias apesar do calor da tarde. Você foi enganado, meu filho. Pessoas como ela são especialistas em manipulação. Elas estudam suas vítimas, encontram suas vulnerabilidades e atacam precisamente onde mais dói. Mas eu permiti que ela tratasse a senhora daquela forma, que a fizesse duvidar de si mesma. Eduardo baixou a cabeça envergonhado. Em seu peito, um nó de culpa parecia sufocar cada respiração. Que tipo de filho eu sou? O melhor que eu poderia ter. Teresa sorriu, acariciando o rosto do filho como fazia quando ele era pequeno e acordava assustado de um pesadelo. O importante é que agora sabemos a verdade. Conceição observava a cena com lágrimas nos olhos. A imagem de mãe e filho reconciliados, após semanas de tensão e manipulação, era mais poderosa que qualquer palavra de conforto. Finalmente, a paz parecia ter retornado àquela casa. No entanto, uma inquietação persistia em seu coração. Em 15 anos trabalhando para famílias ricas, havia conhecido pessoas como Vanessa. Elas não desistiam facilmente, especialmente quando tinham tanto a ganhar. Suas suspeitas confirmaram-se na manhã seguinte, quando Eduardo recebeu uma ligação de seu assistente na empresa. Conceição estava servindo café da manhã na sala de refeições, onde Teresa tentava recuperar o apetite perdido nas semanas de estresse quando o celular de Eduardo tocou. Pela expressão do empresário ao ver o nome na tela, algo importante havia acontecido. O quê? O grito de Eduardo ecoou pela cozinha, fazendo Teresa derrubar a colher que segurava. Desde quando? Quem mais sabe disso? Não faça nada até eu chegar. Vou para aí imediatamente. Eduardo encerrou a chamada com força desnecessária, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e preocupação. O que aconteceu? Perguntou Teresa, sua voz traindo o medo de que a calma recém-conquistada fosse novamente perturbada. Eduardo passou a mão pelos cabelos, claramente perturbado. Vanessa está espalhando rumores horríveis sobre nós. Disse à imprensa que eu maltrato você, que a mantenho praticamente em cárcere privado, e me recuso a buscar ajuda médica para seu estado avançado de demência. Mas isso é absurdo, exclamou Teresa empalidecendo. Como ela pode inventar algo tão terrível? Ela deu entrevistas para 2 jornais influentes, continuou Eduardo, seu tom agora mais controlado, mas não menos tenso. Apresentou-se como uma fonte próxima da família, preocupada com seu bem-estar. Disse que tentou intervir e por isso eu a afastei. Mas é a palavra dela contra a nossa, observou Conceição, tentando acalmar a situação, enquanto colocava uma xícara de chá de camomila na frente de Teresa. É a palavra dela contra a nossa, Eduardo suspirou, e ela é muito convincente. Já está afetando negócios da empresa. 2 investidores importantes cancelaram reuniões hoje, dizendo que não querem associar sua imagem a alguém acusado de negligência familiar. Teresa levou a mão à boca, horrorizada. Por minha causa, sua empresa... Não, interrompeu Eduardo firmemente, tomando as mãos da mãe nas suas. Não por sua causa, mãe. Por causa dela. Por causa da maldade dela. A senhora não tem culpa de nada. O que vamos fazer? Vou enfrentá-la. Esclarecer tudo. Eduardo levantou-se determinado. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, brilhavam com a mesma determinação que Antônio Oliveira demonstrava diante dos desafios. Não vou permitir que ela destrua nossa reputação também. Eduardo beijou a testa da mãe e saiu apressadamente, deixando Teresa e Conceição na sala de refeições, mergulhadas em um novo tipo de ansiedade. Enquanto Teresa contemplava a xícara de chá com olhos distantes, Conceição começou a organizar os pensamentos. Se Vanessa estava disposta a levar a vingança tão longe, quem sabia o que mais poderia fazer? Enquanto Eduardo dirigia-se à empresa para lidar com a crise, Teresa e Conceição permaneceram na mansão, tentando processar os últimos acontecimentos. A televisão na sala estava ligada em um canal de notícias, que ocasionalmente exibia manchetes sobre acusações de negligência contra empresário renomado. Cada vez que o nome Oliveira era mencionado, Teresa estremecia como se sentisse dor física. Não deveria assistir a isso. Dona Teresa, disse Conceição, tomando gentilmente o controle remoto
e desligando o aparelho. Só vai se torturar ainda mais. Estou preocupada com Eduardo, respondeu Teresa, os olhos fixos na tela agora escura. A empresa é a vida dele. Se perder tudo por minha causa... A senhora não teve culpa. Conceição sentou-se ao lado de Teresa, quebrando momentaneamente a barreira invisível entre patroa e empregada. E o senhor Eduardo é inteligente. Encontrará uma forma de resolver isso. Ela parecia tão gentil no começo, murmurou Teresa, perdida em recordações. Como pude não perceber o que se escondia por trás daquele sorriso? O dia transcorreu tenso. Eduardo não retornou para o almoço nem para o jantar. Teresa tentou ligar várias vezes, mas ele não atendeu, enviando apenas mensagens curtas dizendo que estava em reuniões tentando controlar os danos. Cada hora que passava parecia esticar-se indefinidamente, carregada de apreensão. Por volta das 9 da noite, quando Teresa já se preparava para dormir, a campainha tocou. Conceição, que arrumava a cozinha, foi atender. Para seu horror, Vanessa estava na porta, impecável em um vestido preto que contrastava com a palidez calculada de seu rosto. — O que está fazendo aqui? Perguntou Conceição, bloqueando a entrada. Seu corpo, normalmente relaxado na execução de tarefas domésticas, agora estava tenso, como uma mola comprimida. Você não é bem-vinda nesta casa. Relaxe, empregadinha, sorriu Vanessa friamente, seu tom condescendente fazendo o sangue de Conceição ferver. Eduardo me autorizou a buscar algumas coisas que esqueci. Ele está muito ocupado tentando salvar a reputação da empresa, graças ao meu pequeno desabafo com a imprensa. A satisfação perversa em sua voz ao mencionar os problemas de Eduardo era evidente. Não acredito em você. Vanessa revirou os olhos e mostrou seu celular, exibindo uma suposta mensagem de Eduardo, autorizando sua entrada. A mensagem parecia autêntica, com a foto dele no perfil e o texto escrito no estilo conciso que ele costumava usar. Mas Conceição continuava desconfiada. Algo em seu instinto, o mesmo que a alertara sobre Vanessa desde o início, gritava que havia algo errado. Se for verdade, por que ele não me avisou? Talvez porque você seja apenas a empregada e não a dona da casa? Respondeu Vanessa com desdém, cada palavra carregada de desprezo. Olha, não estou com paciência. Vou entrar, pegar minhas coisas e sair. Não complique as coisas mais do que já estão. Conceição hesitou. Se a mensagem fosse realmente de Eduardo, impedir Vanessa de entrar poderia causar mais problemas. Por outro lado, se fosse falsa, relutantemente decidiu permitir a entrada, mas manteve-se vigilante, seguindo-a a uma distância segura. Notou como Vanessa se movia com familiaridade pela casa, como se ainda se considerasse parte dela, seu salto alto marcando cada passo no piso de mármore. Em vez de subir para o quarto onde havia ficado, porém Vanessa dirigiu-se diretamente ao quarto de Teresa. Um alarme soou na mente de Conceição. O que pensa que está fazendo? Questionou Conceição alarmada. Suas coisas não estão lá. Preciso ter uma conversinha com Teresa antes de ir, respondeu Vanessa sem parar, seu perfume caro deixando um rastro no ar. Temos assuntos inacabados. Dona Teresa está descansando. Você não vai perturbá-la. Vanessa ignorou o aviso e abriu a porta do quarto sem bater. Teresa, que estava na cama lendo um livro de poesias que costumava reconfortá-la em momentos difíceis, ergueu os olhos surpresa. Ao ver Vanessa, seu rosto, que finalmente recuperara alguma cor, empalideceu novamente. — O que você está fazendo aqui? — Venho me despedir adequadamente, disse Vanessa, seu tom falsamente doce, contrastando com o brilho perigoso em seus olhos. Afinal, quase fomos família. Conceição entrou logo atrás, posicionando-se protetoramente próxima a Teresa. Ela diz que o Sr. Eduardo autorizou sua entrada, Dona Teresa. Mas não acredito nisso. A tensão no quarto era palpável, como eletricidade estática antes de uma tempestade. Vanessa aproximou-se da cama de Teresa, que instintivamente recuou até encostar na cabeceira entalhada. Sabe, Teresa, você realmente estragou meus planos, mas não completamente. Seu filho está lá fora agora, tentando desesperadamente conter os rumores que plantei. Rumores que vão crescer, se espalhar como fogo. Em questão de dias, o nome Oliveira estará manchado para sempre. Por que está fazendo isso? Perguntou Teresa, a voz trêmula, mas surpreendentemente firme. Havia uma dignidade em sua postura
que nem mesmo o medo conseguia abalar completamente. Porque posso, respondeu Vanessa simplesmente, dando de ombros como se discutisse algo trivial. E porque se não posso ter o que quero, ninguém mais terá. Conceição percebeu que a situação estava saindo do controle. Discretamente pegou seu celular e começou a gravar a conversa, mantendo o aparelho parcialmente oculto no bolso do avental. Você não percebe que está apenas confirmando tudo o que descobrimos sobre você? Disse Teresa, ganhando confiança à medida que falava. As semanas de dúvida sobre sua própria sanidade pareciam dissipar-se diante da evidência concreta da crueldade de Vanessa. Você é exatamente a pessoa manipuladora e cruel que suspeitávamos. Vanessa riu, um som frio que parecia desprovido de qualquer humanidade. E daí? Palavras contra palavras. Quem vai acreditar na senhora idosa que, segundo rumores, sofre de demência avançada? Ou na pobre governanta desesperada para manter seu emprego? Ela se inclinou sobre Teresa, invadindo seu espaço pessoal deliberadamente. Quando eu terminar, vocês não terão nada. Nem dinheiro, nem reputação, nem paz. Já chega, interveio Conceição, dando um passo à frente. Seu corpo, geralmente curvado pelos anos de trabalho doméstico, agora estava ereto, como se uma força interior a sustentasse. Saia deste quarto agora ou chamarei a polícia. Você não me assusta, empregadinha, respondeu Vanessa, virando-se para enfrentar Conceição. Acha mesmo que pode me deter? Não, mas eu posso. A voz grave e firme de Eduardo soou da porta. Todos se viraram surpresos. Ele estava parado na entrada, o rosto marcado pelo cansaço e pela raiva. Sua gravata estava frouxa, o paletó amassado após um dia inteiro de reuniões de crise. Mas seus olhos queimavam com uma determinação que nenhuma delas jamais havia visto. Eduardo! Exclamou Vanessa, mudando instantaneamente para uma expressão de vítima, os olhos subitamente marejados de lágrimas que pareciam surgir por comando. Graças a Deus você chegou. Sua mãe e essa mulher estão me acusando de coisas horríveis. Chega de mentiras, respondeu Eduardo friamente. Ouvi tudo. Cada palavra de ameaça que você dirigiu à minha mãe. O sangue pareceu drenar do rosto de Vanessa, deixando-a mais pálida do que seu tom natural. Você estava ouvindo? Cheguei há 10 minutos. Conceição me enviou uma mensagem. Quando você apareceu, fiquei no corredor escutando, esperando para ver até onde você iria. Eduardo, você não entende. Eu estava apenas... Vanessa tentava desesperadamente recuperar o controle da situação, seu cérebro calculista buscando freneticamente uma saída. Ameaçando minha mãe, Eduardo deu um passo à frente, sua expressão dura como granito. Destruindo a reputação da nossa família, prejudicando uma empresa que emprega centenas de pessoas. Você me humilhou, explodiu Vanessa, abandonando completamente a fachada. Sua beleza, sempre cuidadosamente composta, distorceu-se em uma máscara de ódio. Me expulsou como se eu fosse lixo. Tudo por causa dessa velha inútil. O insulto pairou no ar como veneno. Eduardo enrijeceu, seus punhos se fechando involuntariamente. Quando falou, sua voz era baixa e controlada, mas cada palavra carregava o peso de um martelo. Essa velha inútil é minha mãe. A mulher que me criou, que construiu tudo isso junto com meu pai, que me ensinou valores que claramente você jamais conheceu. Valores. Vanessa riu histérica, seus olhos febris de raiva. Valores não compram nada, querido. Dinheiro, sim. Eu quase tinha o seu nas minhas mãos. A confissão tão descarada fez Teresa estremecer. Era uma coisa suspeitar das intenções de Vanessa. Outra completamente diferente era ouvir a confirmação de seus próprios lábios. Saia da minha casa, ordenou Eduardo. Augusto está lá embaixo esperando para escoltá-la. E não tente mais nada contra minha família. Tenho todas as evidências de que precisamos contra você, incluindo esta conversa que acabamos de gravar. Mais um movimento, e apresentarei tudo à polícia. Vanessa olhou ao redor como um animal encurralado. Por um momento, pareceu que atacaria Teresa ou Conceição, seus olhos calculando distâncias e possibilidades. Mas então recuou, compreendendo que estava derrotada, ao menos temporariamente. Isso não acabou, disse por fim, ajeitando o vestido num gesto automático de compostura. Nada acaba até que eu diga que acabou. Quando saiu, o som de seus saltos ecoou pelo corredor como o tic-tac de uma bomba-relógio.
Algo no olhar final que lançou para Teresa fez Conceição estremecer involuntariamente. Era o olhar de alguém que ainda tinha cartas para jogar, de alguém que não conhecia limites. Uma semana se passou desde o confronto final com Vanessa. A mansão Oliveira respirava um ar mais leve, como se uma nuvem tóxica tivesse sido dissipada. Teresa gradualmente recuperava sua confiança, voltando a cuidar de suas orquídeas e a organizar seus tradicionais almoços de domingo com amigos próximos. A cor voltava ao seu rosto, e aquela postura curvada sob o peso da insegurança dava lugar novamente à elegância natural que sempre a caracterizara. As orquídeas, que haviam sofrido com a negligência forçada durante os dias sombrios da manipulação de Vanessa, agora floresciam novamente sob os cuidados atentos de Teresa. Cada nova flor que se abria parecia simbolizar sua própria recuperação. Eduardo, no entanto, ainda carregava o peso da culpa. Embora estivesse conseguindo conter os danos à reputação da empresa, passava horas em seu escritório, cabisbaixo, revivendo os momentos em que duvidou da própria mãe. As olheiras profundas revelavam noites mal dormidas. Numa manhã de sábado, enquanto tomava um café na varanda com vista para o jardim, Teresa finalmente abordou o assunto. Filho, você precisa parar de se culpar. Eduardo levantou os olhos da xícara que fitava sem realmente ver. Como posso, mãe? Eu permiti que aquela mulher a maltratasse, a fizesse duvidar de si mesma. Que tipo de filho faz isso? Um filho que foi enganado por uma pessoa muito habilidosa em manipular os outros, respondeu Teresa, cobrindo a mão de Eduardo com a sua. O importante é que, quando descobriu a verdade, você agiu imediatamente para proteger nossa família. Devia ter percebido antes. Todos os sinais estavam lá. Eduardo Oliveira, Teresa assumiu aquele tom materno que, mesmo aos 45 anos, ainda fazia Eduardo se sentir como um menino. Você passou a vida inteira me protegendo. Desde que seu pai partiu, tem carregado o peso de cuidar de mim e da empresa sem nunca reclamar. Está na hora de perdoar a si mesmo e seguir em frente. Seu pai teria orgulho de como você lidou com tudo isso. A menção a Antônio Oliveira trouxe um brilho aos olhos de Eduardo. Seu pai havia sido seu mentor, seu exemplo de integridade nos negócios e na vida familiar. Nesse momento, Conceição aproximou-se com uma bandeja de frutas frescas e pães caseiros. Dona Teresa está certa, senhor. O que importa é o agora e o futuro que vamos construir. Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Quando vocês duas se unem contra mim, não tenho chance. O momento foi interrompido pela chegada de Rafael Cardoso, o advogado de confiança da família Oliveira há mais de 20 anos. Eduardo havia contratado Rafael para investigar o passado de Vanessa e descobrir se havia alguma forma legal de impedi-la de prejudicar outras famílias. Bom dia a todos, cumprimentou Rafael, aceitando a xícara de café que Conceição lhe oferecia. Trago novidades importantes. Descobriu algo sobre Vanessa? Perguntou Eduardo, endireitando-se na cadeira. Rafael assentiu, abrindo sua pasta. Vanessa Mendes é apenas um dos muitos nomes que ela usou. Seu nome verdadeiro é Vera Matos, como suspeitávamos. Tem 41 anos, não 35 como alegava, e um histórico impressionante de golpes semelhantes em pelo menos 3 estados brasileiros. Meu Deus, murmurou Teresa. Quantas famílias ela destruiu? Pelo menos 4 que conseguimos rastrear, continuou Rafael. O caso dos Mendonça, em Belo Horizonte, foi o mais grave, com o filho ainda em estado vegetativo após uma queda suspeita. Mas também identificamos casos em Porto Alegre e Florianópolis. O modus operandi é sempre o mesmo. Aproxima-se de empresários ricos com mães idosas, cria conflitos, isola a matriarca e depois assume o controle dos bens. E nas outras famílias, as mães também foram... Teresa não conseguiu completar a frase. Em 2 casos, as senhoras foram internadas em clínicas psiquiátricas sob diagnósticos duvidosos de demência, respondeu Rafael com pesar. Uma delas não resistiu à depressão profunda que desenvolveu. A outra ainda está institucionalizada, embora já tenhamos entrado em contato com a família. Conseguimos provas suficientes para uma ação legal? Perguntou Eduardo. Sim, várias. Além das gravações feitas por Conceição, encontramos transferências bancárias suspeitas, documentos falsificados e o depoimento da família Mendonça.
Acabei de protocolar uma denúncia formal junto ao Ministério Público. Eduardo respirou aliviado. Obrigado, Rafael. Sua eficiência sempre me impressiona. Mas há outra coisa que preciso discutir com vocês, continuou o advogado. Os rumores espalhados por Vanessa causaram danos consideráveis à imagem da empresa. As ações caíram quase 15% na última semana. 3 contratos importantes foram suspensos e investidores internacionais ameaçam retirar seus aportes. A situação é complicada. Eduardo suspirou. Já imaginava isso. Estamos trabalhando em um plano de recuperação, mas vai levar tempo. E se transformássemos essa crise em uma oportunidade? Sugeriu Teresa, surpreendendo a todos. Como assim, mãe? Estive pensando muito nos últimos dias, continuou Teresa, seus olhos brilhando. O que Vanessa tentou fazer comigo, me fazer duvidar da minha sanidade, me isolar, me fazer sentir um fardo. Provavelmente acontece com muitos idosos todos os dias, em diferentes circunstâncias. Eduardo assentiu, começando a entender onde sua mãe queria chegar. E se criássemos um centro de convivência para idosos? Propôs Teresa. Um lugar onde pessoas da minha idade pudessem se sentir valorizadas, protegidas, parte de uma comunidade. Poderíamos oferecer atividades, acompanhamento médico, apoio psicológico, tudo para promover uma velhice digna e feliz. Transformar nossa dor em algo positivo, observou Eduardo. Exatamente. Poderíamos usar parte do terreno da fábrica desativada em Santana. O espaço é enorme e está inutilizado há anos. Imagina, Eduardo, um lugar onde as pessoas idosas possam praticar jardinagem, se exercitar, aprender coisas novas, compartilhar experiências. Rafael sorriu. Do ponto de vista de relações públicas, seria uma jogada brilhante. Transformaria completamente a narrativa criada por Vanessa. Não quero fazer isso apenas por relações públicas, esclareceu Eduardo. Quero fazer porque é o certo. Porque talvez possamos ajudar outras famílias a não passarem pelo que quase passamos. Eu poderia ajudar a coordenar o projeto, ofereceu-se Teresa. Tenho tempo, experiência administrativa e entendo as necessidades das pessoas da minha idade. A senhora seria perfeita como diretora honorária, concordou Eduardo. E Conceição poderia ser sua assistente oficial. Conceição arregalou os olhos. Eu? Mas sou apenas... Não diga que é apenas uma governanta, interrompeu Eduardo gentilmente. Você salvou nossa família, Conceição. Tem a lealdade, a inteligência e a sensibilidade perfeitas para esse papel. Conceição corou emocionada. Durante toda a sua vida, havia servido nos bastidores, sempre eficiente, mas raramente notada. A ideia de assumir um papel oficial era simultaneamente assustadora e emocionante. Nos meses seguintes, o projeto do Centro de Convivência Antônio Oliveira, batizado em homenagem ao falecido patriarca da família, tomou forma rapidamente. O antigo galpão industrial em Santana foi completamente reformado, transformando-se em um espaço acolhedor, com áreas verdes, salas de atividades, consultórios médicos e um auditório para eventos culturais. Teresa assumiu com entusiasmo seu papel de diretora honorária, implementando programas inovadores como o Memórias Vivas, onde idosos gravavam suas histórias de vida, e o Pontes Geracionais, que conectava idosos com estudantes universitários para a troca de conhecimentos. Conceição revelou-se uma administradora nata, gerenciando a equipe de funcionários com firmeza e sensibilidade. Para sua surpresa, descobriu um talento para identificar vulnerabilidades emocionais nos idosos e matriculou-se em um curso de psicologia para idosos. O centro rapidamente tornou-se um modelo para iniciativas semelhantes em todo o país. 6 meses após a inauguração, já atendia mais de 200 idosos regularmente e havia uma lista de espera. A imprensa, que antes repercutia os rumores plantados por Vanessa, agora destacava o projeto como um exemplo de responsabilidade social. Em uma manhã significativa, Teresa recebeu no centro uma visita que a emocionou profundamente. Dona Luciana, a senhora que havia sido internada por causa de Vanessa em Belo Horizonte. Graças às investigações de Rafael, a família havia finalmente compreendido que ela havia sido vítima de manipulação. Pensei que nunca mais seria ouvida, disse Dona Luciana, segurando as mãos de Teresa.
Que passaria meus últimos dias convencida de que estava louca. Eu entendo perfeitamente, respondeu Teresa, mas agora estamos aqui provando que elas estavam erradas sobre nós. Quanto a Vanessa ou Vera, as investigações resultaram em sua prisão preventiva. Para alívio de todos, estava impedida de fazer novas vítimas. Em uma tarde ensolarada de domingo, 1 ano após o confronto final com Vanessa, a mansão Oliveira estava movimentada como há muito tempo não se via. Teresa organizara uma celebração para comemorar o sucesso do primeiro ano do centro de convivência. No jardim primorosamente cuidado, mesas foram dispostas sob as árvores centenárias. Dezenas de idosos atendidos pelo centro misturavam-se com funcionários, amigos da família e voluntários, criando uma atmosfera de genuína alegria. Eduardo, que finalmente parecia ter recuperado a leveza que Vanessa quase destruíra, circulava entre os convidados. A crise na empresa havia sido completamente superada. O projeto do centro não apenas restaurara a imagem do Grupo Oliveira, mas abrira novas oportunidades de negócios. Teresa, elegante em um vestido azul turquesa, conversava animadamente com um grupo de senhoras. Ao seu lado, Conceição, não mais usando o uniforme de governanta, mas um conjunto sofisticado, sorria com orgulho. Em determinado momento, Eduardo pediu a atenção de todos, batendo levemente em sua taça com uma colher. Primeiramente, quero agradecer a presença de cada um de vocês nesta celebração tão especial, começou ele. Há 1 ano, nossa família enfrentou um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quase perdemos tudo o que mais importa. Nossos laços, nossa confiança, nosso respeito mútuo. Teresa sorriu para o filho, seus olhos marejados. Mas como diz o ditado, é nas adversidades que descobrimos nossa verdadeira força, continuou Eduardo. E descobrimos algo mais, que às vezes é preciso quase perder algo para valorizar verdadeiramente sua importância. Ele ergueu sua taça em direção à mãe. Quero fazer um brinde à mulher mais extraordinária que conheço, minha mãe, Teresa Oliveira. A mulher que transformou uma experiência terrível em um projeto que agora traz alegria e dignidade a centenas de pessoas. Teresa caminhou até o filho, emocionada. Este centro existe graças a você, filho, e graças a todas as pessoas maravilhosas que acreditaram em nossa visão. Eduardo abraçou a mãe e então fez sinal para que Conceição se juntasse a eles. E um brinde especial a Conceição Santos, que passou de governanta a heroína e agora é oficialmente parte da diretoria do Grupo Oliveira. Sem sua coragem e lealdade, não estaríamos aqui hoje. E tem um anúncio especial, continuou Eduardo. A partir de hoje, Conceição é também sócia minoritária do Grupo Oliveira. Um aplauso entusiástico ecoou pelo jardim. Conceição, atônita, olhava para Eduardo sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Prometo uma coisa hoje, declarou Eduardo. Jamais permitirei que qualquer pessoa tente novamente separar-me de minha mãe ou desrespeitar seus anos de sabedoria. E se um dia encontrar alguém para compartilhar minha vida, será alguém que entenda que amar a mim inclui amar e respeitar a mulher que me criou. Naquela tarde, sob o sol dourado que banhava o jardim, uma família verdadeira celebrava não apenas a superação de uma crise, mas o nascimento de um propósito maior. Teresa, observando seu filho conversar com os idosos, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. A dor havia sido transformada em propósito, a ameaça em oportunidade, o medo em determinação. Em um momento tranquilo, Teresa encontrou-se sozinha com Conceição, perto do pequeno lago do jardim, onde carpas coloridas nadavam preguiçosamente. Nunca imaginei que minha vida tomaria este rumo aos 68 anos, confessou Teresa. Sempre pensei que a velhice seria um gradual afastamento do mundo, não um renascimento. A vida sempre nos surpreende, respondeu Conceição. Às vezes para o mal, às vezes para o bem. Teresa segurou a mão de sua agora amiga e confidente. Obrigada por não ter desistido de mim quando eu quase desisti de mim mesma. Família é isso, não é? Estar presente nos momentos difíceis, acreditar quando o outro duvida, erguer quando o outro cai. Teresa assentiu, olhando para o filho que agora se aproximava com um sorriso radiante. Sim, Conceição. Família é exatamente isso.
E ali naquele jardim onde um dia sentira-se tão frágil e insegura, Teresa Oliveira percebeu que a verdadeira força não estava em nunca cair, mas em saber levantar-se, de preferência com a ajuda daqueles que genuinamente se importam. A mulher que quase foi convencida de sua própria incapacidade agora inspirava centenas de outros idosos a redescobrirem seu valor e propósito. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Teresa, Eduardo e Conceição tenha tocado profundamente seus corações. Que a coragem de Conceição, a resiliência de Teresa e o amor de Eduardo nos inspirem a valorizar os laços familiares verdadeiros e a proteger aqueles que amamos. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras histórias que celebram a força dos laços familiares. Encontre-a clicando aqui do lado. Se essa narrativa sobre manipulação e redenção despertou algo em você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas. Compartilhe nos comentários se você já testemunhou situações de manipulação emocional e como foram superadas. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes.